Filme é um clássico da codependência. Alguém se identificou? Eu indiquei esse filme justamente porque mostra todas as facetas da codependência, para onde a gente caminha, para onde muitas vezes a gente vai para o lugar de salvadora, para onde a gente vai muitas vezes para o lugar do dependente e também para a parte agressora. Quem aí nesse filme não percebeu todos esses papéis de ambos, tá? Tanto da Cindy, que é a enfermeira, quanto do Jim, que é o marido dela. Ou seja, eles dançavam aí nesses papéis. Então hoje a gente vai destrinchar esse filme, vocês vão ter muitos entendimentos aí da vida de vocês. O filme Namorados pra Sempre, a gente dá a entender pelo nome que vai ser namorado pra sempre, mas não vai ser não. Vou dar todos os spoilers aqui. A história conta de um relacionamento da Cindy e do Jim. E esse relacionamento começa de uma forma assim meio conturbada. A Cindy era apaixonada por um outro homem e ela engravida desse outro homem sem querer, não foi proposital. E no meio disso, ela conhece o Jim sempre investindo nela, querendo ela. E aí, o que aconteceu? Ela descobre que tá grávida. Ela decide dar uma chance pro Jim, e esse Jim assume a paternidade da filha, eles começam a ter um relacionamento, eles se casam, e aí o enredo começa a partir disso daí. Vamos lembrar aqui, voltando aqui um pouquinho, que eu vou explicar um pouco da disfuncionalidade que tem esse relacionamento, e esse relacionamento, especificamente desse filme, gente, o que é? É o que é as relações. Às vezes, hoje é um papo aqui de muitas pílulas da maturidade. Às vezes eu recebo muitas mulheres, e aí mulheres que estão desse lado, muito idealizada com amor, muito idealizada com relacionamento, muito idealizada que o amor vai vir limpinho, o amor vai vir bonitinho. Gente, esse filme é uma amostra disso. Muitas vezes o amor não nasce nesse lugar mágico que a gente acha, sabe, de fogo, de artifício. Muitas vezes o amor vem pra nos causar dor. A gente não tá aqui, eu não tô aqui defendendo que a gente tem que aceitar relacionamentos abusivos, eu não tô defendendo isso aqui, mas a gente tem que entender que muitas vezes o amor é construção, tá? E muitas vezes esses relacionamentos, eles vêm pra gente, que foi no caso ali que se mostrou, com toda a bagagem do nosso passado. Eu não vou nem entrar aqui no sistêmico, tá? Eu vou entrar só no que se apresentou o filme, que a gente tá fazendo uma análise do filme. Então vamos lá, vamos falar da Cindy primeiro. Quem era a Cindy? A Cindy, no filme, era codependente. Ali, ela se mostrava como a salvadora. Vamos pensar como que era o passado da Cindy? Qual estrutura que a Cindy nasceu? A Cindy nasceu numa estrutura aí de um pai violento, de um pai abusivo, né? Pelo que as pessoas falam aí como abuso, pai abusivo, um pai violento, uma mãe omissa, a mãe que ficava, não, dá um jeitinho aqui, tentando apaziguar aquela situação do pai. A Cindy totalmente olhando para aquele pai, para aquela violência do pai e, lembrando, cuidadora da avó. Ela cuidava da avó idosa. Qual a profissão que a Cindy escolheu depois? Como enfermeira. É muito natural, é muito comum que as pessoas que pegam esses trabalhos de cuidado, de cuidadora, tem uma questão aí da infância. E no caso dela, ela sempre cuidou dessa avó, ou seja, ela foi construída, a identidade dela, o molde dela foi construído a partir de ajudar o outro, de ser paciente com o outro. Então, esse molde foi construído por conta da paciência que tem, de ter cuidado de um idoso. Foi isso que foi a construção dela. Qual profissão que ela foi? Ela foi com a profissão também de cuidado, uma profissão de ter que cuidar do outro, tá? Então, para vocês terem aí um parâmetro de qual profissão que vocês escolheram. Vai dar grandes sinais aí pra vocês. O Jim, o dependente, falando da relação de codependência, o Jim era o dependente. Quem era o Jim? Era um homem que não tinha uma profissão, era um homem que não sabia, era meio perdido, não sabia o que fazia, tinha muitos talentos, né? Ele tinha talento pra pintar, tinha talento pra tocar, mas ele ficava naquele trabalho de ficar carregando caminhão, enfim, ele não tinha uma profissão, E quem era o Jim? Quem era o Jim? O Jim foi um menino que foi abandonado pela mãe e foi criado pelo pai. O pai era uma pessoa simples, um zelador, enfim, ele foi construído ali naquele molde, não saiu daquele modelo familiar, que é muito importante, a gente replica comportamentos. Então o Jim, ele estava sendo o quê? Leal ao pai. Ele estava repetindo uma história do pai. Lembrando que na história, na biografia do Jim, a mãe foi embora.
Então tá bom, vamos falar aí. E aí eles conheceram, começaram a se relacionar, se mostrou no relacionamento que o Jim era um alcoólatra. E aí é muito importante a gente entrar, tá? Porque aqui nesse filme mostrou muita questão do alcoolismo, do alcoólatra. Mas muitas vezes essa questão da codependência de um dependente não é necessariamente o alcoolismo, o vício, que é uma coisa mais mostrada, né? A gente entende, olha, a pessoa é viciada em bebida, a pessoa é viciada em cigarro, a pessoa é viciada em sexo. Mas também tem outros vícios que a gente não vê que é um vício, que a gente não entende que é um vício, mas que é um vício. Vício também por estudo, as pessoas que são compulsivas por estudar, por ajudar, tudo isso são compulsões. O que eu tô trazendo pra vocês? Ambos, tanto Jim quanto a Cindy, os dois tinham um buraco emocional. Os dois estavam ali, ó, se completando. E por muito tempo, aquela relação ali deu certo. Por muito tempo, a Cindy fazia vista grossa, fingia que não via aquele comportamento dele. Por muito tempo ela estava sendo, vamos dizer, ela estava sendo permissiva com aquele comportamento dele. Por quê? Porque em contrapartida, quem era o Jim ali? O Jim era um homem que assumiu a paternidade de um outro homem, um homem que ficou ali do lado dela, um homem que alimentava o ego dela, um homem que não deixava de falar para ela o quanto que era maravilhosa, que ela era tudo para ele. Ou seja, era um homem que estava ali, ó, inflando o ego dela. Então, quando de agora em diante vocês olharem o relacionamento e falarem, nossa, coitada daquela mulher, ela tá com aquele homem, a gente tem um porquê a pessoa tá ali naquele relacionamento. Nada, as nossas escolhas, a pessoa que a gente escolhe não é de forma aleatória. E ali se mostrou muito isso. Então, se a gente for pensar, até sistemicamente falando, ele pegou um lugar que não era dele. Ou seja, ele assumiu a paternidade, ele cuidava daquela menina, você viu o carinho que ele tinha por aquela menina como se fosse o pai dela. E aí, quem era a Cindy ali, gente? Que é muito a características da codependência. Eu me incluo nesse local. O codependente tá sempre correndo. Vocês viram ali ela tá sempre esbaforida, ela tá sempre querendo fazer alguma coisa, tudo dela é correndo, tudo dela é apressado. Sempre ela tá ali cobrindo o turno de uma amiga, dando um jeitinho pra fazer as coisas. Ou seja, é uma característica muito forte do codependente que tem muito, tá? Mulheres fortes. Tem muito conjunto aí com essas mulheres fortes, com essas heroínas que nós somos hoje, que temos que dar conta de tudo. Ali no filme tem uma parte que a Cindy, ela começa a discutir com o marido e aí ela até fala assim pra ele, eu sou mais homem que você. Vocês viram essa parte? Eu sou mais homem que você. Eles entram ali numa crise conjugal, ela vai lá no mercado, encontra um ex do passado, e ali, gente, foi o ponto de mexer com ela, porque ela viu aquele homem, um homem sedutor, um homem bonito, e aquele cara é o cara que engravidou, né? Ela tem um filho com ele, mas ele não sabe, ela bancou toda aquela situação sozinha. E aí, o que aconteceu ali? Naquele ponto, ela começou a olhar pra ele, assim, de falar assim, nossa, olha só a pessoa que eu tô do lado. Um homem lá, todo bonitão, todo charmoso, querendo seduzir ela, querendo jogar um charme pra ela, e ela, não, eu sou casada. E ali foi o ponto de virada pra ela começar a questionar o relacionamento dela. E aí ela tá lá no hotel, que ele faz ela uma reserva lá de um hotel pra eles irem, e na hora que ela chega lá, ela já começa a ter indício que ela tá com bode dele, porque ele sempre com comportamentos muito infantis, ela começa a questionar, a lembrar do passado, dos momentos que ela viveu lá no passado com aquele homem, com o ex-amor dela, que aquela relação também não vingou. E aí ela começa a todo momento a falar pra ele o quanto que ele é infantilizado. Ela fala, nossa, eu tô aqui nesse hotel e eu pensei que eu ia vir pra cá sem criança, porque ele tem um comportamento sempre muito infantil. Por quê? Porque ele tá no trauma lá da mãe, tá lá no trauma lá de 10 anos de idade. E tem uma hora que eles começam a conversar e ela começa a falar pra ele, poxa, você não tem vontade de fazer outra coisa? Você não tem vontade de ter um trabalho? Você tem tantos talentos, você sabe tocar bem, você sabe desenhar. Você não tem vontade de fazer uma outra coisa, assim, de ter uma profissão? Mais ou menos isso que ela fala. E aí, ó, qual que é o ponto que ele fala pra ela? Eu? Não. A minha vida é ótima. A gente tem uma família, eu tenho você, tem a nossa filha. Eu vou pintar a casa das pessoas, eu chego cedo em casa.
as pessoas ficam felizes com o meu trabalho e eu tô sempre disponível para vocês, para cuidar de vocês, para amar vocês. O que que você quer mais? E aí ela olha para aquela cara assim dele assim, com uma decepção feminina, de olhar que aquele homem não tem ambição, que ela perdeu a admiração por aquele homem. Só que ali foi o ponto dela de questionar aquilo. Até então, ela não questionava. Por quê, gente? Porque ele estava servindo ela. Ela nunca questionou ele, tanto que ele estava sempre bêbado, ele começava a beber 8 horas da manhã, ele fumava o dia todo, nunca parou para ela questionar. Por quê? Porque isso é muito forte das mulheres que não questionam a vida, as mulheres fortes que eu vou falar, a gente vai simplesmente vivendo no piloto automático. E aí quando chegou ali num determinado ponto, que é a questão da sexualidade dela sentir uma faísquinha, um tesãozinho lá pelo outro, e até falar pra ele, não, ele agora tá gordinho, gostoso daquele, gente, não, agora ele tá gordinho, não tá mais atraente, e o marido dela, assim, com aquela insegurança dele, sempre querendo colocar ela num pedestal, ou seja, aqueles papéis ali, onde que tava a relação deles? Ele tava nesse papel infantilizado, e ela nesse papel de grande, nesse papel de cuidadora. Gente, isso daqui não vai. E o que é muito forte ali, ele tenta transar com ela, eles tentam ficar juntos, e a raiva enrustida que ela tem, dele. Na hora que ele tenta lá, ela começa a se fechar, assim, se ficar toda tensa da raiva que ela não expõe. Aquela raiva até então, ela não verbalizava. Aquela raiva até então, ela não falava pra ele. Eu tenho raiva porque eu cuido de você como se fosse uma criança. Eu tenho raiva porque você é uma alcoólatra. Ela nunca expôs aquilo. Por quê? Porque é uma característica muito forte do codependente de ficar engolindo. Aí uma hora explode. Que foi na hora que ela explodiu, na hora que ela falou que não aguentava mais. E ele também começou a se vitimizar. Agora vamos chegar no ponto da dança ali. Vamos voltar no passado da Cindy, no começo do filme. Esses papéis que a gente tem no relacionamento, a gente só vai perceber a longo prazo. Ontem eu atendi uma pessoa e uma menina, uma energia tão boa, uma menina tão linda, e ela tinha um relacionamento que ela não trouxe como codependência, mas a gente pode incluir nesse aspecto, porque o namorado dela tinha um conflito, que era um conflito que ele tinha umas crises de pânico, mas também que entra nesse papel. O quanto que a gente tem que ter paciência com o outro, porque, gente, em um determinado ponto, quando a gente tem uma relação mais profunda, quando a gente vê que o outro quer melhorar, depende do aspecto que a gente tá na vida, a gente consegue ter paciência com o outro. Tem uma pessoa que tá no meu grupo, que estava no meu grupo, e ela começou a fazer um processo muito profundo, processo sistêmico, ela era do programa Mulheres Reais, e hoje, a gente constelou muita coisa, hoje, quando ela se deu conta, nessa relação que ela vive, que é nesse molde dele dependente dela, e ela dependente dele financeiramente, e ele emocionalmente dependente dela, e ela tentando resgatar a identidade dela, tentando resgatar quem ela é, o quanto que é difícil sair desse papel. E aí, ó, eu não tô falando que essa relação precisa necessariamente terminar. Eu não tô falando isso. A gente tá falando aqui do filme, a relação terminou, mas vocês que estão aí, você que tá aí me assistindo, muitas vezes você tá passando isso no teu relacionamento e você ouve eu falar, não é que esse relacionamento não tem cura. Gente, nós somos um monte de gente desburacada, como eu sempre falo pra vocês. O ponto é, até onde você está disposta a ter paciência com o outro? Até onde você está disposta, tá? Porque isso é muito difícil, eu não tô falando que é uma coisa fácil, por isso você tem que entender o quanto que você está disposta a investir nisso e o quanto que o outro quer. Porque, por exemplo, às vezes um relacionamento, depois de um conflito, o outro se dá conta de falar assim, cara, se eu não fizer tal mudança, eu posso perder essa mulher. Se eu não fizer tal mudança, ela vai embora da relação. Então, muitas vezes, a gente não verbaliza o que a gente quer, a gente não se posiciona em relação ao outro do que a gente quer, das nossas necessidades. E quando a gente se expõe, a gente tá naquele grau, igual assim, a gente chegou no grau, eu não aguento mais aqui, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais você ser uma alcoólatra. Por quê? Porque ela foi engolindo. Quantas de nós não fazemos isso? Por que a gente não mostra pro outro, olha, pontua pro outro, olha, isso não é legal, isso não tá me fazendo bem. A gente tem essa dificuldade muito grande de verbalizar pro outro
Qual que é o nosso lugar? A gente tem dificuldade de verbalizar pro outro, puxa, isso não tá legal. Até que ponto em um relacionamento a gente tá disposto a fazer isso? Porque é difícil. E nesse filme especificamente, ali no começo, esse papel não era definido. No começo da conquista dos dois, esse papel não era definido. Por quê? No início do filme, quando ela tava lá, vulnerável, ela tava lá grávida de uma outra pessoa, que não ia assumir a bronca de ter uma família com ela. Qual que era a situação dela ali? Era uma situação de dependente. E aí ele viu que ela não estava disposta a fazer o aborto, falou: não, a gente vai ter a nossa família, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar daquela criança. Vocês entendem que naquele momento ali, os papéis se inverteram? Ele salvou ela daquela situação, então eu vou dar a família que você quer. Não vai ser ele, então eu vou te dar isso. Então ela pegou e falou assim, eu vou abraçar isso. Foi lá, casaram, e ele sempre se colocando no lugar de coitado, no lugar de você é muito maravilhosa pra mim, porque eu pensei que você nem ia aceitar casar comigo. Ele sempre se colocando no local aqui e ela nesse local aqui. Sempre, todo momento do filme, ele falando quanto ela era lindo, quanto que era maravilhoso, quanto que ela era muito mulher pra ele. O codependente precisa disso, tá? Precisa disso pra se alimentar. E ele fazia exatamente isso. Ou seja, quem tá de fora, a gente quando olha um relacionamento fala, ela é uma coitada, é um relacionamento extremamente abusivo. Mas existe abuso ali, gente? Existem um saciando a carência do outro. E ali, o que o Jim queria? O Jim queria o quê? Uma mãe. O Jim queria uma mãe, o Jim queria a construção de família que ele não teve, era isso que ele queria. Então, por mais que ela desse pouco, por mais que ela falasse, eu não gosto mais de você, aquilo pra ele era uma dor de reviver coisas do passado. No final do filme, quando ela fala assim pra ele, eu não gosto mais de você, eu não quero mais você, eu não aguento mais ver você bêbado. Aí ele começa a ter aquele choro, assim, aquele choro de criança. E aí ele fala pra ela assim, você quer, eu faço de tudo pela minha família, você quer, eu esqueci o nome da menina, você quer que a nossa filha cresça sem uma família? Você quer que ela cresça com pais separados? De quem que é aquela dor? Aquela dor é dele, aquela dor é da criança dele. Muitas vezes, grande parte das vezes, nos relacionamentos, é isso que a gente faz. A gente revive e a gente quer bloquear esses traumas que a gente tem lá de trás. No caso, quem foi embora? Foi a mãe. Quem ele não conseguiu lidar? Foi com a mãe indo embora da relação. O que estava sendo difícil para ele? Aquela mulher ir embora de novo. E o papel da agressão, vocês lembram das 3 facetas que eu falei no nosso último encontro? Das 3 facetas da dança, que é o codependente, o dependente e o agressor. Esse agressor aqui é um papel volátil. O que significa um papel volátil? Em um relacionamento disfuncional, tanto o codependente quanto o dependente, em algum momento, vai pegar esse papel. Sempre quando um relacionamento tem uma disfuncionalidade, o que é disfuncionalidade? Um doa mais que o outro. Esse dependente, esse codependente, uma hora eles vão entrar na agressão. Por isso que esse tipo de relacionamento que naturalmente vira um relacionamento abusivo, a gente não consegue entender qual dos dois é mais abusivo. Pílulas da maturidade, eu falei isso no nosso encontro do programa Mulheres Reais. A gente foi falar de uma pessoa específica que lhe trouxe um tema para constelar. E ela começou a falar do namorado dela, ex-namorado dela, o quanto que dependente ele era pro relacionamento. Prestem atenção. O quanto que dependente ele era no relacionamento, o quanto que ela não aguentava aquilo. Aí começou a falar as exigências que ele fazia. E é uma pessoa que eu conheço. E aí eu relembrei pra ela, eu falei assim, você lembra que no teu relacionamento passado, tudo que você tá falando dele era exatamente a pessoa que você era pro relacionamento? E ela... Nossa, Ju, é verdade. Ou seja, gente, é um papel que no outro relacionamento, ela era dependente. Agora, nesse relacionamento, o namorado entra como dependente. Ambos são disfuncionais. A gente tá colocando aqui só um nome que a codependência mas qual que é a raiz? Qual que é a matriz? Ju, o que é a matriz? É a disfuncionalidade. Um é maior que o outro. Esse lugar aqui desse relacionamento não tem troca. Não tem uma troca saudável. Não. E assim, troca de relacionamento não vai ser necessariamente perfeita, tá? Tipo, é 50%. Não é assim, não.
Um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. À medida que um dá uma mancada, à medida que um tem um comportamento ruim, esse comportamento tem que ser compensado e assim a relação cresce. Não vai ser algo perfeitinho, perfeitinho, redondinho, não será. Eu entendi, mas eu tive muita pena dele. Então, galera, você teve muita pena dele porque nesse filme especificamente, ele se mostrava como dependente, como uma criança que precisava de uma mãe. Então, todo momento parecia, gente, que é muito louco isso, né? Porque o comportamento do dependente, às vezes vem umas pessoas constelar, mulheres que têm essa característica da dependência, na hora que você ouve o discurso da pessoa, você é atraente, você até fala, nossa, será que é assim mesmo? Puta, será que essa pessoa é assim? Porque geralmente a pessoa fala assim, a pessoa tem um papel mais de, ai, porque o outro, e a gente compra a história do outro, mas na realidade não é. Na realidade ele tá parado num trauma, na realidade ele quer ser compensado, na realidade ele quer que alguém cuide dele. Uma pessoa dessa não é coitada, tem que lidar com a realidade, é uma criança paralisada no trauma, ele tá naquele local. E ela, como uma boa cuidadora, vai lá e fala assim, não, eu tenho a capacidade de cuidar de você, vem aqui que eu vou cuidar de você, vem aqui que eu vou ser a sua mamãe, eu vou cuidar de você. Essa pergunta é muito interessante, tá? Quem bate tá no papel de mais ou menos. Quem já viveu um relacionamento abusivo aqui, mas as pessoas que são realmente verdadeiras, quando a gente vive um relacionamento abusivo, os dois batem. Pode ser que um seja mais agressivo com palavras, tem um abuso psicológico, o outro tem agressão física, mas nesse relacionamento aqui, Tereza, não é quem bate ou não tem um papel menor ou maior. Ambos entram no papel volátil, que é o agressor. Ambos. Tanto o dependente quanto o codependente. Só que a roupagem que eles usam é diferente. Mas ambos. Ó, gente, difícil isso. Ambos. Por isso que em um relacionamento abusivo, a Raquel falou muito isso, que a Raquel trabalha com mulheres nessa vara da polícia militar, falando de relacionamento abusivo. Ela falou assim, a gente nem gosta de pegar queixa ou de ir quando tem denúncias de agressão ou de um casal brigando. Por quê? Porque esse relacionamento é disfuncional. Vai lá ver, depois de uma semana o casal tá de novo junto, o casal tá na disfuncionalidade. Gente, é uma dinâmica muito difícil. E quem tá nesse relacionamento, quem vive um tipo de relacionamento desse, sabe o quanto que é difícil a gente sair. Por isso que não tem julgamento, não dá pra gente falar, a gente dá de doida mesmo. A gente sai de quem nós somos. Depois a gente fala assim, gente, como que eu pude fazer isso? Como que eu era essa pessoa? Só quem vive num relacionamento desse consegue entender o que eu tô falando. Então, só pra ressaltar o que eu tava falando, esse relacionamento aqui, tanto dependente quanto dependente, entra nesse papel de agressão, tá? Tem um grande e um pequeno. O dependente, o codependente. Ali no filme, no hotel, eles tentaram ter uma noite de amor que eles não conseguiram, porque já chegou ali no topo da relação que tinha que ter uma definição, não existia mais nada, não existia mais atração, ela já tava de bode dele. E o que aconteceu? Ela pegou, recebeu um telefonema, porque a prioridade do codependente também é o trabalho, e ela pegou e falou assim, não, eu vou lá, deixou um recadinho pra ele e foi trabalhar. Na hora que ele acordou e viu que ela não tava, qual que foi o sentimento que despertou nele? O abandono. Por quê? Porque ele foi abandonado pela mãe. Então, vamos lembrar aqui, ele foi abandonado pela mãe quando ele tinha 10 anos de idade. Na hora que ele acordou e não viu ela lá, que ela foi embora, isso é gatilho, gente. Isso é gatilho. O que ele fez? Ele foi lá atrás do trabalho dela, bêbado. Aí a amiga dela falou, nossa, eu acho que ele tá bêbado. E aí ele chegou, começou a agredir ela, verbalmente começou a agredir ela, começou a falar, aí ela começou a agredir ele. Porque aí ela começou a falar. Porque eu não aguento mais você, porque eu não amo mais você, porque você é um bêbado, porque você acorda 8 horas da manhã, você já tá bebendo. E aí ele começou a falar tudo que ele fazia pra ela. Ou seja, os dois, nesse momento, entrou aqui na agressão. Os dois entrou aqui na agressão. Por quê? Porque aqui
o papel dele era de vitimizado, de carência. Aqui o dela era de doação. Os dois estavam na agressão. Então, esse papel aqui, que é a dança, em outros momentos o papel também se inverteu entre eles, que foi no início do filme, onde ele cuidou dela, quando ela estava grávida, e ele falou pra ela, não, eu vou cuidar de você, a gente vai construir essa família juntas. Só que no início, gente, ó, toda vassoura nova varre bem. Toda vassoura nova varre bem. A gente vai perceber essa dinâmica e esses papéis numa relação vão ficar mais definidos com o tempo de relação. Com 1, 2 anos de relação. Não é um crush que vocês conheceram, vocês vão perceber esse papel definido. E aqui eu tô falando de um relacionamento disfuncional. Eu tô falando de um relacionamento disfuncional. Então essa dança vai acontecer. Mas o papel fixo deles ali na relação deles já estava estruturada, qual que era? Ele, o dependente, ela codependente. O volátil aqui é a agressão deles. É a agressão que é volátil. Olha só que corajoso. Meu ex-marido sabe o quanto eu fui agressiva, inclusive em agressão física. É isso, Aline. Mas isso, Aline, é importante reconhecer. Só a partir do momento que a gente fala, cara, eu também fui. A gente integra a nossa história. Porque muitas vezes, o que a gente ouve? É um papel vitimizado da mulher. E hoje, todas as linhas aí, né, as linhas até políticas, defendem esse lugar da mulher que não, porque só ele que era abusivo, porque não sei o quê. Gente, eu nem tô falando do ponto de vista aí político, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Eu tô falando que isso sistemicamente, enquanto vocês não olham pra isso, enquanto vocês não olham pro abuso que tem em vocês, vocês vão continuar atraindo relações disfuncionais, porque vocês nem permitem aceitar quem vocês são, de verdade, integrar isso em mim. Cara, eu sou abusiva, eu sou desse jeito. Dificilmente essa pessoa sai desse quadro, tá? Por isso que é importante a gente entrar. Cara, olha o que eu tô Tem uma pessoa aqui no meu grupo Mulheres Reais, que ela trouxe uma coisa pra mim que eu achei tão rica. Ela falou assim pra mim, Ju, inclusive ela tá aqui, ela falou assim pra mim, Ju, eu já menti. Olha só, gente, eu já menti que eu fui agredida por um namorado. Eu já vi a minha mãe inventando que foi agredida pelo meu pai. Quanto que é importante você reconhecer isso e você falar assim, cara, eu já fui assim. Não tô falando pra vocês falarem isso pros outros, né? Mas fala isso pra terapia, coloca isso como verdade da tua história, da tua biografia. Geralmente a gente quer colocar debaixo do tapete as coisas que a gente acha que não são bonitas aos olhos dos outros. A gente só quer enaltecer o que a gente acha que é legal, que é bem visto. Todos nós temos uma partezinha que não é bonita de se mostrar. Todos nós. Então, essa pergunta da Paty é muito interessante. Paty, nunca vai dar pra saber. Só você vai saber o quanto que você consegue investir nessa relação. Eu vou falar pra você pela relação dos meus pais. Meus pais tiveram uma relação, né, muito conturbada, né? Nordestino, né, gente? Tô falando que todos os nordestinos são assim, mas meu pai era. E o quanto que a minha mãe fez concessões para bancar esse relacionamento. E hoje eu vejo ela falar do relacionamento dela, ela fala, nossa, eu não faria nada diferente. Ou seja, ela pagou o preço pela construção da família que ela achava que era certa, ou seja, ela pagou o preço por isso. No filme especificamente, a Cindy ali vai ter que pagar um preço pela escolha dela. Qual que vai ser o preço? Ela pode ser livre para se relacionar com o bonitão ou com outros homens, mas tem um peso de ver o amor que a filha dela tinha pelo Jim, que isso de alguma forma vai se romper. Ou seja, gente, tudo tem um preço, todas as nossas escolhas têm um preço. Ali nesse filme mostrou, ela vai ter que bancar um preço. Agora, o tempo certo de sair de uma relação, eu não sei, ninguém pode saber, só a pessoa que vive sabe o tamanho da dor. E muitas vezes até o outro não quer ficar com você, o outro também quer ir embora. Nunca dá pra saber. O que eu acho, Paty, pelo meu parâmetro, tá? Eu vou te falar de uma forma muito pessoal do meu olhar. Eu acho que enquanto existir amor, eu acho que vale a pena. Eu acho que enquanto existir amor, eu acho que vale a pena. Depois que não existir amor, porque muitas vezes quando um outro tem uma dificuldade muito grande, ai, olha, o meu marido tem uma dificuldade, uma tal dificuldade, mas ainda existe amor para eu lidar com isso. Eu acho que tudo bem, porque às vezes a pessoa, por exemplo, outro dia eu tava vendo um vídeo daquela blogueira, acho que chama Lara, aquela loirinha que tem o cabelo. Ela tava contando do problema que ela tem de dependência. Ela tinha um quadro de compulsão alimentar
E eu sempre digo, né, que as nossas compulsões vão mudando. E aí depois ela entrou num quadro de vício com bebida. E ela falou assim que só buscou ajuda porque o marido dela falou assim, olha, eu não vou ficar com você se você não se cuidar. E ela falou assim, eu só fui buscar ajuda por conta dele. E ela começou a descrever o que acontecia na relação dela, o quanto que ela era agressiva com ele, que ela batia nele por conta da abstinência dela com a droga. Eu achei tão sincero o discurso dela, né, o relato dela, mas é isso, é o preço que o casal tá pagando, assim, dela melhorar, dela buscar ajuda pro problema dela, pra ela reconhecer o problema dela e buscar ajuda. Agora, isso é muito individual, tá? Apesar de toda aquela agressão que ela tinha por ele, que ela expôs, assim, de uma forma fantástica, inclusive até aconselho vocês a ver esse vídeo que ela fala sobre isso. Ela conseguiu sair do vício, né? Tem que orar e vigiar. Mas é muito de relação para relação. A gente não pode dar um palpite quanto a isso.